Nós vamos ler a partir do versículo 30. 1 Reis, capítulo 18. A partir do verso 30, diz assim a palavra de Deus: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Imagina isso. E ele tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com as pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. E depois que fez em redor do altar um rego, uma vala, em que podiam caber 2 medidas de semente, isso é, aproximadamente entre 15 e 24 litros de água, ok? Então ele armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha o novilho e disse: Enchei de água 4 cântaros, 4 jarras, e derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: Fazei-o pela segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez. Só uma pausa aqui, eu não sei se você já notou que esse é o primeiro sacrifício da Bíblia, que ao invés de acender o fogo, alguém enche o altar de água. Não faz sentido o que está acontecendo aqui. 4 jarras de água foram derramadas uma vez. E ele diz: pela segunda vez, façam de novo. E pela terceira vez, fizeram de novo, pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Incrível, você está esperando fogo, mas você derrama água. E sucedeu depois que, sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, que era 3 horas da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu tenho feito estas coisas. Imagina, não era ideia da cabeça de Elias, foi palavra de Deus para ele fazer essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor. Presta atenção, Elias não acendeu o fogo. Pelo contrário, Elias derramou água. Então acendeu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Isso é que é fogo. E quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O título dessa mensagem é: Altares pequenos, ofertas pequenas para um Deus pequeno. Altares pequenos fazem ofertas pequenas a um Deus pequeno. Só que hoje Deus vai aumentar altares nesse lugar. E se o seu altar está pequenininho, ele tem que crescer hoje. Eu queria que você abrisse as mãos e dissesse: Senhor, fala ao meu espírito. Todo mundo, por favor. Senhor, fala ao meu espírito. Agora deixa as mãos abertas aí. Nesse momento eu repreendo todo o espírito que tinha a intenção de roubar a palavra, porque ele agora está cancelado no sangue de Jesus. Eu decreto o domínio do Senhor Jesus, aquele que já entrou nessa casa e é rei sobre essa reunião. Eu decreto o seu domínio nesse momento. Eu decreto o sangue do Cordeiro sobre a cabeça do pregador e de todos os que vão ouvir a mensagem. Eu decreto agora que a palavra do Senhor não voltará vazia. Eu proclamo que essa palavra fará o que lhe apraz. Ela vai ao teu espírito e vai transformar o teu altar nessa manhã. Alguém diz: eu recebo em nome de Jesus. Pode sentar diante do Senhor. Aleluia. Eu gostaria que você pensasse nessa manhã comigo sobre a questão do tamanho do altar. Não se pode oferecer uma oferta maior do que o altar. As ofertas, elas são proporcionais ao tamanho do altar. E olha, eu já vou começar a pregar já.
Porque o altar é a pessoa que oferece a oferta a Deus. A oferta pode ser o jejum que nós oferecemos hoje, não foi para a igreja, não foi para o pastor, foi para Deus. A oferta pode ser a oração. A oferta é o dízimo que você entrega ao Senhor. Ninguém dá dízimo a pastor. Se alguém pensa que deu dízimo para pastor, está enganado, porque pastor não é dono de dízimo. Alguém diz comigo, os dízimos são do Senhor. As ofertas são do Senhor, a adoração é para o Senhor, o serviço é para o Senhor. Porém, a pessoa que oferece a oferta, ela é o altar. Deixa eu dizer para você, nenhuma pessoa pequena espiritualmente oferece grandes ofertas para Deus. As ofertas grandes para Deus, e deixa eu apressar minha mensagem. Ofertas grandes para Deus são as ofertas que causam rompimento. Ofertas pequenas não rompem. Mas ninguém vai oferecer uma oferta grande que causa um rompimento na vida, porque a mensagem de sexta-feira da vigília foi: vai romper, vai romper, vai romper. A mensagem do rompimento. Quando a unção do rompimento vem, ela libera vida sentimental, finanças, casamento, a mente travada. A primeira coisa que ela libera, a mente travada, o coração preso, ela libera. Há um rompimento, porém, ofertas pequenas não rompem. No entanto, ninguém vai oferecer uma oferta grande de um altar pequeno. E antes de você oferecer uma oferta grande para Deus, Deus tem que aumentar você. Porque Deus tem que aumentar o altar. Porque altares pequenos só oferecem ofertas pequenas para um Deus que, de acordo com aquela pessoa, é pequeno. Deus aumenta para nós à medida que o nosso altar aumenta. Algumas pessoas aumentaram o seu altar nesse jejum. E para essas pessoas Deus ficou maior. E para essas pessoas um caminho de rompimento começou a se abrir. E as paredes de concreto espirituais começaram a rachar. Porque Deus ficou maior. Porque a pessoa ficou maior. E ela ofereceu uma oferta maior. O mundo espiritual não resiste um altar grande que oferece uma oferta grande. Alguém fala para Deus aí: faça essa obra em mim, faça essa obra em mim. A música que a irmã acabou de cantar foi dizendo: continuamos sendo barro para ser remodelado. Muitas vezes a gente pensa que Deus ele está preocupado em apenas que nós ofereçamos ofertas novas. Então, o altar que a gente começou a adorar a Deus desde que a gente serviu, aceitou a Cristo, aquele altar que, na verdade, é o mesmo tamanhozinho. Desde que eu aceitei Jesus, é em cima desse altar que eu ofereço minhas ofertas. E deixa eu dizer que, às vezes, há uma fidelidade, você nunca se desviou e você nunca parou de oferecer ofertas, porque desde que Deus acendeu a lenha no seu altar, o fogo nunca se apagou, nunca parou de ter oferecido ofertas nesse altar. Às vezes, nos anos da sua vida, as ofertas diminuem um pouquinho, mas o altar continua aceso, o altar nunca se apagou. Porém, esse altar nunca foi remodelado. E embora entre ano e sai ano e a gente muda as ofertas, oferece uma nova oferta, está sendo oferecida do mesmo altar. Isso é, o altar não foi reconstruído, remodelado. Quando a gente olha para o fundo lá, onde os irmãos terminaram a plasta ali, parabéns pelas mãos que trabalharam ali. Porque durante 17 anos que a gente está nesse prédio, tinha uma sala ali.
Só que ao entrar do ano, era plano do Senhor, eu nem sabia, ele não me avisou, que ele ia tirar aquela sala e que ele ia remodelar o prédio um pouco mais, que ele ia fazer um aumento nesse salão. E você hoje não pensou que Deus queria remodelar o seu altar? E Deus está dizendo, para romper na sua vida e fazer uma mudança, não é ofertas novas somente que eu preciso de um novo altar. Ofertas grandes são ofertas de rompimento. Eu quero que você abra a Bíblia. Se você estava em 1 Reis 19, vai para o capítulo 3 de 1 Reis. Porque quando a gente conta a história de Salomão, e você sabe aquela noite maravilhosa, marcante na vida de Salomão, qual foi? A noite em que Deus apareceu para ele. Come on. Se Deus aparecesse para mim e para você com uma proposta dessas aqui, você e eu íamos ficar, meu Deus. Deus aparece num sonho e diz para você, pede o que você quiser e eu vou te dar. Come on, não estamos falando do gênio da lâmpada aqui não. Estamos falando do Deus verdadeiro, Jeová. Ele realmente apareceu para Salomão no sonho. E ele abriu a porta do céu e falou assim, um cheque em branco, eu assinei, quanto é que é para colocar? Come on. Alguém pensa comigo aqui agora. Alguém podia dizer assim, eu quero essa oportunidade. Eu quero que Deus possa chegar para mim com a proposta dessa. O que você não sabe é a oferta que Salomão ofereceu antes de Deus aparecer para ele. 1 Reis capítulo 3, no versículo 4, Salomão acabou de ser colocado como rei, e foi o rei a Gibeão para oferecer sacrifícios, porque ali era o principal dentre os altares. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver que um homem ofereceu 1000 holocaustos em cima de um altar. Nem de Davi se diz isso. Deus recebeu uma oferta de um homem que ele não tinha recebido de ninguém. Deus recebeu uma quantidade, Deus recebeu uma generosidade. O coração de Salomão era tão generoso para com o Senhor. Salomão era um homem grande. Quando o reino de Salomão se tornou grande, o ouro é tão abundante, é porque Salomão era um homem grande. E só um homem grande, uma mulher grande, faz ofertas grandes para Deus. Porque o homem pequeno continua servindo a Deus, mas fazendo ofertas pequenininhas. E a mulher pequena, ela continua servindo a Deus, mas ela nunca saiu daquele altarzinho. É a mesma oferta, é a mesma quantidade. Mas deixa eu seguir. Porque ofertas grandes causam rompimento. Várias pessoas romperam nessa igreja no começo de janeiro de 2023. Várias pessoas disseram para Deus, esse ano tem que romper. E você entrou no jejum e você falou, você aumentou as horas de oração, aumentou as horas de leitura bíblica, você se tornou maior, você se apresentou como o maior diante de Deus e falou, eu tenho que crescer, eu não posso ficar desse tamanho. E Deus falou, eu vou romper. Se você for maior, se você deixar eu refazer o altar, eu reconstruir esse altar. Deus é um Deus que derruba altares velhos, Ele reconstrói altar, Ele faz um altar maior, Ele aumenta as dimensões, porque Ele precisa receber ofertas maiores, porque Deus quer romper na vida do seu povo. Mas Deus sabe que ofertas pequenas, como vêm sido oferecidas há 20 anos, não movem. Não movem. Eu não entrei no texto ainda, estou fazendo a introdução para você entender a mensagem. Eu quero pedir sua gentileza de abrir no livro de Malaquias, no capítulo 1. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, está pertinho de Mateus. Mas Deus tem uma controvérsia com os sacerdotes e com o seu povo em Malaquias capítulo 1. E Deus está reclamando que Ele não está sendo adorado na medida que Ele merece. Preste atenção, que é possível adorar a Deus e não fazer isso na medida que Ele merece. Muita gente adora a Deus, mas é uma adoração falha. É uma adoração que está faltando pedaços. É uma adoração que está faltando coisas. É uma adoração pequena demais para o tamanho do Deus que ele está adorando. Por isso que eu digo que o Deus é pequeno. Um Deus que você oferece um capítulozinho da Bíblia por dia para ele, porque você não consegue ler mais, é um Deus pequeno para você.
Um Deus que você ora 3 minutos e não sabe mais o que falar, é um Deus pequeno para você. Um Deus que você nunca tirou meia hora de oração, 1 hora de oração. Um Deus que você nunca conseguiu fazer algumas horas a mais de jejum. Um Deus que você nunca conseguiu oferecer uma oferta maior, é um Deus pequeno. E aqui Deus está reclamando, em Malaquias capítulo 1, no versículo 11, a primeira coisa que Deus fala é: eu sou grande, mas vocês estão me oferecendo uma oferta pequena. E Deus diz assim, Malaquias 1:11: desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, entre as nações, e em todo lugar se oferece ao meu nome, presta atenção, incenso e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero fazer uma pausa antes de ler o próximo versículo. Sabe, Deus pegou os adoradores dele, que estavam empolgados de adorar a Deus, e Deus falou assim: vocês estão achando que vocês estão realmente abafando nessa adoração? Vocês não andaram em outros países? Vocês não andaram em outros lugares? Vocês não viram que tem gente por aí que é muito mais generosa que vocês? Tem gente por aí que me impressiona, porque o meu nome é grande para eles, e em todos os lugares eles oferecem para mim uma oblação pura, eles oferecem um incenso, porque é grande o meu nome entre as nações. O que Deus estava querendo dizer é: eu recebo a oferta grande de muita gente que vocês nem conhecem, e vocês estão achando que estão abafando? Olha o versículo 12: mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é profana, e o seu produto, a sua comida é desprezível. Deus estava falando com Israel, porque eles continuavam adorando o Senhor e oferecendo sacrifício. Só que na cabeça de Israel, sacrifício pequenininho, que não valia muito a pena. Sabe quando você não dá muito pelo culto? Sabe quando você não dá muito pela igreja? Ei, eu vou mais devagar aqui na pregação. Sabe quando você não dá muito, porque nós realmente, nós não damos muito pelo nosso tempo de oração no quarto. Sabe quando você não dá muito para o dízimo? É assim, dízimo, eu entrego, mas é quando eu vou. Quando eu não vou, dízimo é importante, eu não vou negar, mas não é tão importante assim, é um exagero. Esse negócio de orar é importante, mas isso é um exagero, sabe? Ei, sabe quando a gente diminui a oferta do Senhor? A gente despreza a oferta do Senhor, e Deus olha para nós, a gente oferecendo a oferta, e Ele falou: que ofertinha michuruca é essa? Quem que você pensa que você está adorando? Você não sabe que o meu nome é grande em todos os lugares da terra? Você não sabe que as pessoas me oferecem coisas excelentes em todo lugar, porque o meu nome é grande entre as nações? No entanto, tu vem com essa ofertinha. Sabe o que Deus está falando? Reclamando do altar. Porque altares, repete comigo, altares pequenos fazem ofertas pequenas para um Deus pequeno. Bom, Deus não é tão importante assim. Ele vai entender, irmão. Quem não entende é tu. Tu acha que Deus vai entender esse relaxo? Que Deus vai entender essa preguiça, que Deus vai entender esse descaso? Porque, irmão, se o camarada te vê trabalhando, ele se assusta. É bruto, o homem é bruto no trabalho. Por que tu não é bruto assim na oração? Por que na cozinha tu limpa 10 casas, tu é bruta, mas na hora de orar, a brutalidade some. Na hora de Deus, a coisa diminui. Tu é tão generoso com os filhos, se for contar o que tu faz para os filhos, meu Deus, tu é a mulher que não tem mãe igual tu. Mas quando trata de Deus, o negócio diminui, retrai. Se tiver no jogo do Brasil, o negócio, você nunca viu uma pessoa mais avivada, mais poderosa. Na hora do culto, tu não tem voz, tu não existe. Por que tu só é pequeno no que diz respeito a Deus? Por que a televisão da tua casa é do tamanho dessa parede, mas a tua Bíblia, ela não vai em algum lugar nenhum? Sabe quando a gente despreza a oferta do Senhor? É porque o altar é pequeno.
E altares pequenos só oferecem ofertas pequenas para um Deus pequeno. Agora, você pode pensar que o tamanho da oferta tem a ver com o tamanho da oferta. Não tem muito a ver. Tem a ver com a generosidade do doador. Eu vou só passar de passagem por Marcos capítulo 12, porque aqui Jesus estava olhando as pessoas lançarem as ofertas no gasofilácio. Incrível, né? Presta atenção. Se você acha que Jesus não presta atenção nas ofertas, se você acha que Jesus não dá atenção a quem vem na frente trazer o dízimo e a oferta, olha aqui que Jesus veio quem veio e quem não veio, e como Jesus presta atenção. Em Marcos capítulo 12, verso 41, diz assim: sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas. Come on. Jesus, em vez de ficar lá no último banco, enquanto as pessoas vinham dar o dízimo e a oferta, ele sentou bem na frente, do tipo assim: eu quero ver quem vai vir, quem não vai vir, e quero ver como que esse povo vai dar. E aí o texto diz: e observava como, presta atenção, não a quantidade, ele observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre. E muitos ricos deitavam muito. Jesus via que tinha ricos que chegavam e botavam muito dinheiro, mas ele não ficou impressionado com os ricos. Olha com quem ele ficou impressionado. Vindo, porém, uma pobre viúva e lançando ali dois lépidos, que era menor, era a moedinha menor no Império Romano. 2 lépidos valiam 1 quadrante. E chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. A oferta grande, ela não tem a ver com quantidade, ela tem a ver com a generosidade do doador. Quando o doador só tem um pouquinho, mas ele deu tudo, Deus olhou e falou: deu tudo, deu o máximo que podia dar. A pergunta do Espírito Santo é: essa igreja está dando o máximo que pode dar? Você está dando tudo o que pode dar? Quando Deus olha para a tua oferta, Ele diz: é grande. Ou quando Ele olha para a tua adoração, Ele vê faltando um pedaço. Deixa eu dizer para você que Jesus, ele observa quando falta um pedaço da adoração. E como eu estou passando de passagem, que eu vou entrar na mensagem depois desse versículo, eu quero ler Lucas capítulo 7. Um dos textos que mais me impressionam no livro de Lucas. Ele é marcadinho na minha Bíblia há muitos anos, porque uma pessoa está adorando a Jesus na casa da outra, e Jesus percebe a diferença da adoração de um e da adoração do outro. Primeiro que em Lucas capítulo 7, no versículo 36, diz que um dos fariseus convidou Jesus para comer na casa dele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Jesus foi na casa do homem, porque o homem queria oferecer um jantar para Jesus. Agora fala para mim, uma oferta que a pessoa está oferecendo para Deus, que é honrar Jesus. E era uma coisa grande, porque ele era um cara rico. Ele abriu a casa dele para os discípulos, para todo mundo. Tinha muita gente dentro da casa comendo, e Jesus era o convidado principal. Essa não era uma oferta pequena aos olhos do homem. Só que no meio dessa suposta grande adoração, entra uma mulher. Versículo 44. Versículo, na verdade, 37. Entrou uma mulher pecadora que havia na cidade. Quando soube que ele estava à mesa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Versículo 44, só para encurtar. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Simão, você vê esta mulher? Eu entrei na tua casa, olha só, não me deste água para os pés. Ou você me deu um jantar, mas faltou uma coisa. Come on. Quantos de nós está achando que está abafando na adoração a Deus, mas está faltando uma coisa que a gente não prestou atenção? E o interessante é que Jesus nota exatamente o que está faltando e faz questão de falar o que está faltando. Porém, ela lavou os meus pés com as lágrimas e regou com os cabelos. Ei, gente, espera aí só um pouquinho. Porque
Jesus tinha uma expectativa mínima de que o dono da casa lavasse os pés dele com água da torneira, com água do poço. Agora eu te pergunto, qual a diferença do valor da água do poço e das lágrimas que lavaram o pé de Jesus? Come on. Você acha que Deus não nota a diferença na oferta da gente? O cara ofereceu a casa dele para Jesus, mas não teve coragem de lavar os pés com a água do poço, que não valia nada para ele. A água do poço, ele não teve o trabalho de tirar a água do poço. A mulher, de tanto quebrar o seu coração de arrependimento diante de Jesus, ela lavou os pés com as lágrimas. Como que essa oferta não ia tocar o céu? O valor daquelas lágrimas era muito superior ao da água que Simão negou a Jesus. Verso 45: quando eu entrei na tua casa, você não me beijou, um beijo de saudação, porém desde que eu entrei, a mulher não tem cessado de beijar os meus pés. Eu tenho certeza que o ato dessa mulher foi um dos atos que mais comoveu o coração de Jesus quando ele estava na terra. Eu estou na casa desse grande homem, importante na cidade. No entanto, entra essa prostituta, começa a chorar, lavando os meus pés com as suas lágrimas, enxugando os meus pés com os cabelos dela. Ei, o céu nota a diferença entre a adoração de um e a adoração do outro. E Jesus faz questão de mencionar. No verso 46 diz: não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher com o bálsamo ungiu os meus pés. As pessoas dizem que o vaso de alabastro que ela trouxe, aquele perfume, era caríssimo. O perfume era caríssimo e o próprio vaso, só o vaso, era caríssimo. Aquela mulher não tinha nada e ela ofereceu isso a Jesus. Ofertas grandes só vêm de altares grandes, quando a pessoa olha para Deus e vê que Ele é grande. Eu não vou olhar para o tamanho da tua oferta nessa manhã, eu vou perguntar o tamanho do seu Deus para você. Qual o tamanho de Deus para você? Quanto você acha que Ele merece? Que tipo de altar você foi até hoje? Eu sei que Deus gerou um altar na sua vida. Olha para cá, ó. Eu não estou pregando aqui para pessoas que não têm altar. Todas as pessoas que têm aqui, nessa manhã, têm um altar na sua vida. Você não estaria nesse culto, ouvindo uma pregação, vindo adorar, se você não tivesse um altar na sua vida. A pergunta de Deus é: esse altar aqui foi construído há quanto tempo atrás? Alguma vez ele foi remodelado? Alguma vez você deixou eu aumentar o altar? Ou as ofertinhas que estão nele são desse tamanho? Você vai morrer com o altar desse tamanho, e tudo que eu tenho expectativa de receber de você, é o que eu já recebi só até hoje. Você não está preocupado em me dar nada extra, você não está planejando ser alguém maior e me oferecer alguém maior, porque aos teus olhos eu não estou crescendo. Eu sou um Deus do mesmo tamanho que você me viu quando se converteu. Agora eu vou entrar no texto de Elias. Ainda não, desculpe. Tem mais um texto para passar rapidamente, que é Levítico capítulo 6. Eu fiquei impressionado com o que o Espírito Santo me falou nesse texto, em Levítico 6. Eu só quero ler o versículo 13. É um versículo que é muito repetido pela igreja. E o versículo diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas o Espírito Santo me falou algo diferente. Ele falou que tem fogos que estão ardendo sobre o altar. Nunca se apagou, a pessoa nunca desviou. Ela nunca parou realmente de ofertar uma oferta para Deus. Só que esse fogo, ele é tão pequenininho que ele nunca transformou o altar. Porque o que você vai ver no texto de Elias é que o fogo do altar de Elias consumiu completamente o altar. Não existe um sacrifício na Bíblia onde isso aconteceu, a não ser o sacrifício de Elias. Presta atenção, todos os sacrifícios da Bíblia, o fogo consumia só o holocausto. E olha, eu estou falando de sacrifícios importantes. Por exemplo, eu estou falando dos sacrifícios onde Deus mesmo acendeu o fogo. Hoje eu vou mencionar 4 vezes ou 5, onde Deus mesmo acendeu o fogo.
Um dos sacrifícios que Deus acendeu o fogo foi no tabernáculo de Moisés, quando ele terminou de fazer o tabernáculo de acordo com o que Deus mandou, porque quando você obedece, o fogo cai. O primeiro fogo que acendeu, o primeiro sacrifício do tabernáculo de Moisés foi o fogo do Senhor. O Senhor acendeu o fogo, mas não consumiu o altar. O segundo fogo que o próprio Deus acendeu, pastora Denise, foi quando Davi estava na eira de Araúna para fazer um sacrifício para parar a praga. Deus aprovou o sacrifício de Davi. Preste atenção em uma coisa, que eu tenho uma outra mensagem dentro dessa, que não posso pregar hoje. Mas Deus falou para mim assim: fala para o povo, para eles não acenderem o fogo do altar. No altar deles, quem acende o fogo sou eu. Porque o foguinho deles não resolve nada. O foguinho que eles acendem, nem para queimar a oferta não serve, muito menos para demolir o altar que são eles. Mas o meu fogo é diferente. E Deus, ele acendeu o fogo no altar de Davi e confirmou o sacrifício. Mas teve um outro momento em que Deus acendeu o fogo no holocausto, que foi quando Salomão fez o templo de Salomão, o grande templo, e no primeiro holocausto que ele foi oferecer, o próprio Deus acendeu o fogo, mas não consumiu o altar. Mas no fogo de Elias foi diferente. Deus falou assim: estou cansado desses altares que nunca muda de tamanho. Tem fogo em cima deles, fogo que eu mesmo acendi esse fogo, mas nunca foi fogo suficiente para demolir o altar. Okay. Uma oferta numa mão, outra oferta na outra. Você está diante do altar aqui, ó, para oferecer. Deus vê um adorador, Deus vê um altar como oferta. E você pensa que Deus está olhando para a oferta. E você oferece a oferta. E Deus está olhando para o altar. E Deus, eu sei que você trouxe essa ofertinha para mim, mas eu estou pensando em dar uma remodelada nesse altar. Eu sempre coloquei um foguinho aqui para consumir só a oferta. Só que eu estou pensando num fogo maior. Eu estou querendo fazer um remodelamento. É quando você chega e fala assim: eu sou barro, me transforma, me muda, me refaz. Ah é? Você está fazendo isso? Você não sabe o que você está falando. Se eu mandar um fogo aqui, não vai ser só para consumir isso aqui, é para consumir tudo. Foi isso que aconteceu, obrigado. Foi isso que aconteceu no altar de Elias. Quando o fogo de Elias caiu, ele consumiu o holocausto, a lenha. Você já viu um fogo derreter pedras? Esse fogo consumiu as pedras do altar que Elias construiu. Esse fogo lambeu a água, e a Bíblia diz que lambeu o pó que estava debaixo do altar. Deus consumiu tudo. Sabe quando Deus nos enlarguece? Sabe quando Deus nos aumenta? Porque Ele diz assim: eu vou receber ofertas maiores desse altar, porque eu quero causar rompimentos nessa vida, mas primeiro eu tenho que consumir esse adorador. Não são as ofertinhas dele. Porque em Levítico 6,13 diz assim: que havia um fogo sobre o altar há anos e anos e anos e anos e anos. Foi o mesmo foguinho, a mesma ofertinha, o mesmo dízimozinho, a mesma oraçãozinha, o mesmo cultozinho, a mesma vinda da igreja com a mesma falta de expectativa, sentado no banco, e o mesmo foguinho. O foguinho está lá, mas nunca foi um fogo que transformou o altar. Sabe quando Deus diz assim: eu não estou cansado, não é só da oferta não, eu estou cansado do altar. Quando o fogo consome o altar, ele redimensiona a experiência espiritual. Ele engole a religiosidade. Ele deforma as medidas do homem. Ele cria um novo altar. O altar que é novo, ele traz ofertas novas, ele traz ofertas maiores. Ele surge das cinzas de um fogo que demoliu tudo, que queimou tudo. Deus é aumentado mediante o tamanho do nosso altar, mas Ele é diminuído no tamanho do nosso altar. Agora, como é que Deus pode aumentar um altar? Agora eu vou para Êxodo capítulo 18, onde eu li, 1 Reis 18, o texto que eu li. E a primeira coisa que Elias fez foi levantar o altar do Senhor. Elias levantou o altar do Senhor. Mas antes, deixa eu dizer que o fogo
que desceu ali foi um fogo acendido por Deus. E foi isso que eu falei ainda há pouco. O fogo de Deus é Deus dizendo: eu recebi a adoração. E foi essa a proposta de Elias para os adoradores de Baal: não acenda o fogo do altar. Eu queria parar um pouquinho, porque não dá vontade de pregar essa mensagem. Porque quando a gente traz uma oferta para Deus, não quer dizer que Deus já recebeu. E aí, a oferta tem que ser queimada, só que o fogo de Deus não desceu ainda. Mas a gente tem uma caixinha de fósforo aqui. Caso Deus demore, eu estou oferecendo a minha oferta e ele não recebe, eu preciso entrar no ministério, eu preciso pregar, eu preciso cantar, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parado. E Deus não mandou fogo ainda. Mas você está com uma caixinha de fósforo aqui, Deus, e se você não apressar aí, eu estou com um foguinho aqui. E você põe um papelzinho, enrola assim, e toca um foguinho ali, e o negócio não pega. Aí você fica abanando. Pega. Sabe quando o homem está tentando fazer Deus usar ele? Você não quer me usar? Não, dá um jeitinho, por favor, me usa, Senhor. Ei. Deus espera a gente morrer enquanto a gente espera Ele acender o fogo. Deixa eu dizer para você que o fogo acendido no Pentecostes foi um fogo que os discípulos tiveram que esperar 10 dias sem ele descer. É um tempo de morrer, 10 dias orando sem acontecer nada, nenhum anjo visitou, nenhuma mensagem, e era morte. Sabe, é esse tempo que a gente não gasta. Por isso, de tanto não conseguir esperar, a gente taca o fogo no altar. É o fogo da nossa empolgação. Tem gente, irmão, que não espera Deus acender o fogo dele nele, ele mesmo acende. Está aceso. Não é o fogo do Senhor, não é o fogo da carne. É aquele fogo que incomoda os outros, incomoda os que estão perto, incomoda quem está na frente, incomoda quem está atrás. Mas Deus vai ter que receber o meu holocausto, Ele vai ter que receber. Ele não acendeu o fogo, eu vou acender, eu acendo. E a primeira coisa que Elias falou para os adoradores de Baal foi: coloquem o holocausto, mas não acendam o fogo. Porque o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que está disposto a ficar diante da sua oferta e diante do seu altar e morrer para todos os fogos da carne e da empolgação e do pentecostalismo e do desejo de servir a Deus, e morrer, e morrer, e morrer, e morrer, e até pensar assim: Deus não vai me responder, não está recebendo a minha oferta, esses anos todos que eu estou esperando, nada acontece, a igreja não aumenta, Deus não toca no ministério. Deixa eu dizer para você, o fogo que Deus está acendendo nessa igreja agora, nesses últimos 2 anos, a gente esperou ele 17 anos. Eu nunca tentei acender o fogo nessa igreja. Teve culto aqui que você não queria participar, mas nós fizemos o culto. Mas nós nos recusamos a jogar o fósforo humano no culto e manipular as pessoas, e manipular as emoções das pessoas. E eu dizia: ou Deus acende o fogo, eu me recuso a acender fogo. Eu não estou aqui, eu não sou Silvio Santos, eu não vou acender fogo nenhum aqui. E quando você morre, Deus espera você morrer mesmo. Aí Ele espera você ficar 4 dias morto. Você pensa que ele morreu já vai? Não, ele fica morto, enterra. Põe a plaquinha: esquecido. Aí Deus parece que morreu mesmo. Porque tem crente que finge que morre. Aí Deus toca nele, ele está vivo. Você me enganou, rapaz. Você pensou que tinha morto, você falou: me mata, Senhor, me mata. Não, nada, rapaz, está vivo. Aí Deus enterra, deixa 4 dias no túmulo. Aí quando está cheirando mal, Deus: o cara morreu. O pastor não quer mais a igreja. A mulher não quer mais controlar o marido. Olha lá, ela largou a filha, ela parou de ficar batendo na cabeça da menina. Olha lá, o marido parou de controlar a mulher. Olha lá, o patrão parou de xingar os empregados. Olha lá, morreu, o cara morreu mesmo. Aí Deus, quer saber? Vou acender um fogo aqui. Porque o fogo que consome altar, o homem não acende. O pastor não acende esse fogo. Só o Senhor acende. Muito bem, vamos lá.
No versículo 30, Elias reparou o altar do Senhor. Alguém diz comigo assim: o altar é do Senhor. Então as ofertas são para o Senhor, o altar é para Ele. O altar não é para a nossa própria satisfação religiosa. Por favor, pare de vir ao culto no domingo. Eu preciso ir para a igreja. Você precisa nada. Deus que merece a sua adoração. Para de colocar o culto em relação a você. Você não tem nada a ver com esse culto. Sua necessidade não tem nada a ver com esse culto. Deus merece esse culto, você satisfeito ou insatisfeito. Deus merece esse culto, você doente ou com saúde. Deus merece esse culto com dinheiro ou sem dinheiro. Esse culto não é para você, o altar é para o Senhor. Não estou me sentindo bem, não vou para a igreja. Então, na tua cabeça, o culto tem a ver com você. Você não sabe cultuar ainda. Você não sabe que o altar é do Senhor. Você ainda fez um altar para você mesmo. Você apenas usa a religião para os seus próprias necessidades. Show. As ofertas são do Senhor. Agora, esse é um altar diferente. E eu vou lá agora terminar a mensagem. No versículo 32, ele edificou o altar e ele abriu um rego ao redor do altar. Meu Deus, nunca foi feito isso em nenhum sacrifício. Por isso que o sacrifício de Elias é tão especial. No verso 33... ele armou a lenha, dividiu os pedaços, o novilho, e mandou encher de água 4 jarras grandes, e mandou derramar sobre o altar. Ninguém nunca fez isso na Bíblia. Água, 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 água em cima do sacrifício. Como é que você está esperando fogo e derrama água? A resposta está aqui, não vou demorar mais a resposta. Antes de Deus derramar o fogo dele sobre uma oferta, você tem que pegar a água e derramar sobre ele. Sabe por que Deus não acende os fogos? Porque falta água. Falta a água da palavra de Deus. Na Bíblia, a água é a palavra. Nós somos lavados pela água da palavra. Mas teve gente aqui que encheu o seu altar de água. O Lucas encheu o altar dele de água esse mês. O Brian também. O mês inteiro lendo o Novo Testamento. Sem Bíblia, não vai vir fogo do céu. Oh, mas vai vir fogo da carne. Eu posso te garantir, pastor, sou cheio de revelação. Quantas vezes você leu a Bíblia? Nenhuma. Mas eu tenho muita revelação. Okay. Pastor, eu quero pregar. Por favor, me dá uma oportunidade aí. Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas jarras de água você derramou em cima desse holocausto? Nenhuma. 4 jarras de água grandes, derramou uma vez. Aí Elias, de novo, já foi 8. Aí Elias, de novo, 12 jarras de água em cima daquele holocausto. Como é que você está esperando Deus derramar um fogo? É quando você acredita na palavra de Deus e você diz assim: já que eu não vou acender fogo nenhum, quem vai acender o fogo é essa palavra. Essa palavra é que vai acender o fogo em mim. Eu vou ficar aqui derramando água na minha cabeça. Eu vou derramar essa água em mim. Eu vou derramar essa água em tudo que eu faço. Tudo que eu faço para Deus é na palavra. É Bíblia, é Bíblia. Eu não estou entendendo, mas eu estou lendo de novo. Eu não estou entendendo, mas eu estou lendo de novo. Eu não posso acender o fogo. A única forma de eu não acender o fogo é eu derramar água. Mas as pessoas ignoram a palavra de Deus. Eu vou pedir para você, de todas as pessoas que você vai conversar quando você chegar no céu, chama Elias. Chama Elias para você bater um papo com ele, porque a revelação que ele teve foi muito grande. Água, 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 a água da palavra de Deus. E ele encheu 4 vezes, 16 jarros de água, e a água corria ao redor do altar. Agora deixa eu ler para você um versículo que tem em Colossenses, que diz assim, no capítulo 3 de Colossenses, verso 16: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. A palavra de Deus habite em vós ricamente.
Por que que eu vou insistir em que nós leiamos a Bíblia? Porque as mentiras vão cair por terra quando nós lermos a Bíblia. Os enganos da minha cabeça vão cair por terra quando nós lermos a Bíblia, diga comigo, o suficiente. Porque tem gente que leu a Bíblia uma vez e falou, graduei. Li a Bíblia toda uma vez. Não entendeu nada. Não sabe nem o que está falando. Lembra do versículo que eu falei domingo passado? Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus no entendimento. Quando você abre essa Bíblia para ler, a tua mente diz assim, deixa eu perguntar se é isso mesmo. A tua mente, ela tem os achismos dela. A tua mente é teológica. Você sabia que a tua mente é formada em teologia? Tu é teólogo. Não, mas eu penso assim. I know que você pensa assim. Eu quero saber se você pensa assim. Deus quer saber se você pensa assim. Porque do jeito que você pensa, Deus já sabe. Deus sabe que nunca entrou água suficiente na sua vida para tirar as mentiras e tirar os enganos. O irmão perguntou para mim, por que o pastor Gabriel orou por mim e falou que eu não tinha fé? Eu creio muito em Deus, eu tenho certeza que Deus existe. Eu falei para ele, porque não era da fé de que Deus existe que ele estava falando. Era da fé que vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Você acredita em tudo quanto é invenção humana na religião, quando você não conhece a palavra de Deus. O que você não sabe é que você está enganado e cheio de mentira na cabeça. Eu detesto assistir uns programas que eu me obrigo a assistir. E eu fiquei chocado mais uma vez, quando eu assisti mais uma vez um programa no Netflix sobre aquela igreja Mormon lá em Utah, onde o pastor tinha 30 e tantas esposas. E o FBI finalmente entrou lá, e ele pegou vários anos de cadeia. Só que eu descobri uma outra igreja no México, que eu nunca tinha ouvido falar, chamada La Luz del Mundo. Uma igreja com igrejas no mundo inteiro, e o pastor tendo sexo com meninas de 12 anos. Onde é que o diabo entra? Eu te falar onde ele entra, na falta de água. Ele pode entrar na cabeça de qualquer um, na falta de água, na falta de água. Elias não foi remisso na água, ele derramou água, derramou água. Eu quero pedir uma coisa para você, derrame água, derrame água, derrame água, derrame água, derrame água. Essa água limpa, essa água limpa, essa água limpa. Sabe o que ela faz? Ela prepara para o fogo que vai vir. Ela prepara para o fogo que vai vir. E é um fogo que vai demolir esse velho altar religioso que você serviu a Deus até hoje e não transformou a sua vida. Irmão, as pessoas que eu e a pastora recebemos no gabinete não são pessoas não crentes não, irmão. São tudo gente crente, com a vida cheia de demônios. Irmão, não há transformação não, irmão. Há muita religião. Essa pessoa conhece os hinos da harpa, tudo. Esse corinho começa a cantar, ele termina. É incrível. Você começa a falar um salmo, ele termina, cheio de demônios. Irmão, estou falando de um povo religioso, cheio de conhecimento religioso, mas que não tem uma transformação, porque Deus nunca derramou fogo suficiente para remodelar esse altar. E Deus está dizendo assim: eu quero romper, mas eu quero fazer altares novos, que me oferecem uma oferta nova, uma oferta maior, do tamanho que eu sou. Estou terminando agora. E meu último ponto é o fogo que redimensiona o altar. Um dos versículos que eu oro, eu não estou falando para você que eu realmente oro, o versículo 38. Eu quero parar aqui. Esse é o meu último versículo, eu te prometo. Eu quero parar aqui, o versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Deixa eu dizer para você que a minha oração, toda a minha vida, não foi ser um grande pastor de uma igreja grande. A minha oração sempre foi assim: aceita a minha oferta, e a minha oferta sou eu. Só que eu não vi ainda na minha vida esse fogo
que eu estou pregando ele hoje. Eu tenho fogo de Deus no meu espírito, mas eu falei para Deus: você não derramou aquele fogo que me consumiu completamente. Você já fez umas mudanças em mim. Em 2017 você acendeu o fogo um pouquinho mais e deu uma remodelada, mas você não me consumiu completamente ainda. O meu sonho é você aceitar a minha oferta completa, não a parte dela. O meu sonho é ver você destruir não só o que eu estou te oferecendo, mas a lenha que eu trouxe, que é a minha oração, as pedras, que é a minha estrutura religiosa. Eu quero ver você lamber o pó debaixo dos meus pés. Eu quero ver você lamber a água. Eu quero que você aceite. Sabe quando Deus aceita uma coisa, Ele toma tudo, não deixa nada. Foi isso que Deus fez com Elias. Deus tomou completamente a oferta de Elias. Você poderia dizer para Deus isso hoje? Você tem parte de mim. Você tem parte de mim. Você tem parte de mim. Por isso eu sou um altar tão pequeno. Mas para eu ser um altar melhor, você tem que ter tudo, 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 tudo de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você: todos os meus anos de vida cristã, eu não estou tentando receber algo de Deus, eu estou tentando dar algo para Ele, eu estou tentando me entregar, e eu não vi que Ele já me pegou completamente. A gente não vem para cá para receber algo, a gente vem para cá para entregar um pouco mais, para ver se Ele envia fogo, queima a lenha, queima o holocausto, queima as pedras. Quem quer ver isso na sua vida? Quem quer ver Deus tomar tudo? Comer a carne, destruir as tentações, destruir as cobiças da carne, destruir as motivações erradas do coração, cancelar esses pensamentos da mente, comer, derreter tudo, possuir tudo. O fogo de Deus é consumidor. Quem quer que Deus consuma algo na sua vida? Quem quer que Deus remodele o seu altar? Quem quer oferecer uma oferta maior para Deus, porque Deus reestruturou o seu altar? Quem quer fazer isso? Quem quer fazer isso? Eu queria convidar você para vir ao altar. Como eu digo, quando você vem ao altar, não fale com ninguém, não abrace ninguém, não toque em ninguém, mas você vem sozinho falar com Deus.